Agora para a análise, com a ajuda do advogado António Raposo Subtil. Doutor, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Que crimes estão aqui em causa? Bom, à partida, pelo que foi noticiado, violência doméstica, mas para isso é preciso que exista um circunstancialismo e factos que levem a que uma pessoa, no caso um elemento do casal, tenha agredido o outro elemento do casal, tenha coagido, enfim, aqueles elementos que são essenciais para a prática de um crime. Porque muitas vezes também surgem, enfim, ilações, às vezes precipitadas, de discussões, de relações mal entendidas, não estáveis, que nem por isso cai no domínio do crime de violência doméstica. O crime de violência doméstica é um crime importante, é um crime que visa estabilizar uma relação entre pessoas que têm um contacto e que alguma pode dominar a outra, criando aí uma desconsideração da personalidade, dos direitos individuais, e por isso este crime tem evoluído de um crime privado, que é preciso uma denúncia, para um crime público, em que qualquer pessoa pode reagir na defesa de quem é vítima nessa prática desses factos ilícitos. Isso é relevante e por alguma razão, é um crime público, não é? E caso essas agressões realmente se verifiquem, que moldura penal é que podemos estar aqui a falar? Bom, a violência doméstica é um crime que tem uma moldura penal significativa, pode ir a 4, mas depende da gravidade, depende da premeditação, enfim, depende de valor. Eu acho que nestas coisas o importante é, quando o crime é um crime público, é um crime importante, independentemente da medida da pena. Depois, os factos têm que ser validados, como qualquer crime, pelo juiz, tem que haver uma acusação, tem que haver um julgamento, tem que haver contraditório, tudo isso. A importância que se lhe dá ao crime de violência doméstica não é porque é o homem a bater na mulher, é porque se entende que o conjunto familiar das pessoas que têm uma relação de proximidade e não precisam estar casados, que pode, se não for, digamos assim, sindicado, se não for avaliado, se não for defendido por todos, pode levar à destruição do próprio modelo social que nós temos, de participação e de interligação dentro dos direitos individuais, que há um mínimo de respeito que tem que acontecer, e o mínimo de respeito é este, é aquele que a incriminação da violência doméstica visa proteger. Doutor, e José Castelo Branco não tem residência oficial em Portugal. Como é que se processa neste caso? Bom, imagina, tem uma prisão domiciliária, tem que ter uma residência, senão não tem direito a essa prisão domiciliária. Já aconteceu noutros casos, uma pessoa que não vive num sítio que é suscetível de ter medidas de segurança, o juiz não decreta essa medida. Antes de ser decretado, é preciso validar o sítio onde a pessoa vai, digamos assim, estar em prisão, ou seja, vai ficar detido, vai ficar com a sua liberdade limitada. Tanto que é assim que a prisão domiciliária corresponde a uma prisão, numa prisão, diria, comum, não num domicílio, porque conta na mesma para esse efeito. Por isso, o facto de não ter uma residência fiscal ou não ter uma residência, diria, permanente, não impediria, em tese, em teoria, que ficasse sujeito a medida de prisão domiciliária, mas será difícil, com certeza que será difícil. E caso, por exemplo, nós estamos a falar de uma vítima bastante idosa, tem cerca de 95 anos, em que tem um prognóstico bastante reservado, se realmente acontecer um desfecho pior, a vítima faleça, José Castelo Branco pode aqui ser acusado de uma forma mais gravosa? Bom, enfim, é com certeza que a consequência de um crime de violência doméstica pode haver um outro crime associado à violência doméstica. Se alguém fazendo violência doméstica mata outra pessoa, tem um homicídio e tem violência doméstica. Por isso um é consumido pelo outro, que é mais grave. Aqui, eu penso que a pergunta coloca e pertinente, não para este caso, mas para todos os casos, é saber se alguém comete um crime e por isso causa uma vítima, essa vítima é mortal, perde a vida, saber se as consequências, para além do crime passar para outra categoria, se tem consequências na herança, por indignidade. Sim, pode acontecer que alguém que tira a vida ao outro, digamos assim, tenha consequências para além da natureza criminal, nomeadamente ao nível sucessório, se for uma coisa tão grave que parta para desconsiderá-lo, enfim, esse agressor como suscetível de herdar interesses de quem acabou por matar ou acabou, enfim, neste caso, por matar. Muito bem.